também, como terceiro ponto daquele nosso lema, repetindo, não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem convicção de pecado. E não há convicção de pecado sem o quê? Confronto com a lei de Deus. Todas as vezes que falamos nesse assunto, e assim foi também a primeira vez que eu vi, eu tinha uma ideia errada sobre a lei. Eu pensava, lei, pecado, morte, é tudo coisa ruim, é tudo do mal, vou jogar tudo fora. Pecado é ruim, morte é ruim. Mas a lei é de quem? Do diabo ou de Deus, meus irmãos? De Deus, a lei é perfeita. Tiago diz que ela é útil, ela é boa, se for usada para o que deve. A lei teve vários propósitos na história do povo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando enxergou o passado, a história da redenção, olhou para trás e viu a lei, ele teve uma conclusão teológica fascinante. Em Romanos 5:20, diz lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa parte todo mundo conhece, mas a primeira parte nem sempre nos atentamos a ela. Ele disse, a lei veio para quê? Para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei de Deus, ela não nos ajuda na salvação, senão no ponto em que nos faz enxergar a nossa situação. Assim como aquela notificação das multas de trânsito não resolve o problema, apenas aponta o problema e te faz consciente do problema, a fim de que pela graça você possa ser perdoado. Assim como se você tiver uma enfermidade desconhecida, um laudo médico não vai sarar, não vai curar a sua enfermidade, mas será útil para te revelar a enfermidade, a fim de que você seja curado pelo remédio. O remédio é a graça do Senhor Jesus, é o sangue dele derramado por nós, por meio da fé. A salvação é por graça, não é por esforço próprio. Mas a lei de Deus, ela nos revela o quanto nós necessitamos dessa graça. Em Romanos 3,19, Paulo também diz assim, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para quê? Para que toda boca esteja e todo mundo seja condenável diante de Deus. Diante da lei você não tem argumentos. Você se considera uma pessoa boa? Claro que sim. Você já mentiu alguma vez? Com certeza. Você acha que quantas mentiras alguém precisaria contar para ser considerado um mentiroso? Uma só. Você acha que mentiroso é uma característica de uma pessoa boa, segundo os padrões de Deus? Não. Você se considera uma pessoa boa? Sim. No final, não. Qual foi a diferença? Um único pecado da mentira já pode fazer uma pessoa enxergar que ela não é tão boa quanto ela pensa que é. Assim a lei faz conosco, a lei escrita ou a própria lei gravada na nossa consciência. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. A sequência daquele verso. A lei não justifica ninguém, mas pela lei vem o quê? Conhecimento do pecado. Martin Lloyd Jones, um autor também muito especial, diz o seguinte: o problema das pessoas que não estão buscando o Salvador nem a salvação é que elas não entendem a natureza do pecado. É função peculiar da lei trazer tal compreensão à mente e consciência das pessoas. Mude. É um erro terrível mostrar certas passagens que tratam de outros assuntos a um homem que ainda não está plenamente convencido de seu pecado. Ele precisa da lei. Não lhe ofereça a consolação do Evangelho até que ele veja e saiba que é culpado diante de Deus. Gálatas 3:24 diz que a lei nos serviu de quê? De aio, de guia. Ele nos conduz a quem? A Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aí você pode dizer para mim, mas quem convence o homem do seu pecado, da justiça, do juízo, não é o Espírito Santo? Claro que é o Espírito Santo, esse é o ministério dele. Mas nós precisamos pregar sobre pecado e lei para que o Espírito Santo atue no coração das pessoas. Perceba bem, quando você na sua igreja, de repente você é um líder, um pastor, líder de juventude, ou lidera algum ministério, você pensa, eu acho que nós precisamos orar mais, nós estamos orando muito pouco. Quem pode fazer a igreja orar mais? Quem pode constranger, compelir os crentes a orar mais? Não é também a ação do Espírito Santo?
Aí você pensa, eu vou passar a ministrar a eles mais sobre o quê? Oração. Então, nós não fazemos isso em nenhum outro assunto, quando nós queremos que a igreja cresça naquele assunto. Nós sabemos sim que é o Espírito Santo que age, mas nós vamos ministrar naquele assunto. E quando se trata de evangelismo, nós queremos que o Espírito Santo convença, mas quando a gente fala de outra coisa. Paul Washer também diz o seguinte: há muitos pregadores populares em nossos dias que estão mais preocupados em dar às pessoas o melhor da vida agora do que preocupados com a eternidade. E se gabam do fato de que não mencionam o pecado em sua pregação. Por incrível que pareça, tem pessoas que se gabam disso. E ele conclui, posso dizer isso, o Espírito Santo não tem nada a ver com o ministério deles, pois se tivesse, estaria agindo contra si mesmo. Quando não lidamos com os homens e sua condição depravada de maneira específica, fervorosa e, guarde bem, amorosa, o Espírito Santo não está conosco.